Essa é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título da mensagem é Além do que você pensa. Ela foi dada em Portland, Oregon, Estados Unidos, em 12 de agosto de 2018. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com e no canal O Farol do YouTube. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Para aqueles que estão apenas ouvindo, este é o fim do dia do segundo dia, onde aqueles que estão diante de mim foram expostos a muitas coisas. Mas a exposição que foi mais profunda é a percepção do amor. Em certos idiomas no planeta, o amor é tão especial que há diferentes significados, diferentes grafias. E eles compreendem. Principalmente as línguas antigas, as mais antigas do planeta, têm isto. Há uma compreensão de que o amor tem tantos aspectos e tantas partes, e tantas formas de ser expressado. O amor que você tem por seus pais, o amor que os pais têm por você são diferentes. O amor incondicional que você poderia ter por um animal e deles de volta para você é diferente. Mas aquele que é o mais elevado, se você precisasse medir a altura, é o amor de Deus. E o amor em você é simplesmente aquilo que é espelhado do Criador. É assim que você o tem. Se eu dissesse isto, que se não fosse por Deus dentro de você, não haveria amor em um humano. Haveria lealdade, talvez apreço. Como acontece de um animal para outro, vivendo lado a lado, inteligentes o bastante para falar. Mas sem Deus em seu interior, realmente não haveria nenhum amor. Sem Deus em seu interior, não haveria compaixão. E, portanto, é por isso que vocês se encontram com pessoas, você sabe de pessoas ao longo do caminho, que vocês diriam que são pessoas sem compaixão, ou são pessoas que não têm nenhuma ideia de como os outros sentem, não há nenhuma empatia. E então você compreenderia o que o livre-arbítrio cria. Porque estas são as coisas que variarão e irão para cima e para baixo com a consciência, mostrando a vocês que não é algo automático, que um humanoide, caminhando em qualquer planeta, sem ou sem Deus, teria compaixão, teria amor, só porque ele tem inteligência. Não é assim. Portanto, é algo dado por Deus. E, no entanto, estamos dizendo que vocês são parte deste Deus. Então, vocês deram isso para si mesmos, através de um plano, de forma que vocês pudessem despertar ou não. E não é nenhum segredo, então, que a evolução, ou conforme vocês elevam a consciência, então haverá maior compaixão e maior amor. É automático. Vem com o sistema de Deus. O sistema de Deus. Este é o sistema nos humanos. É o sistema nos humanos por toda a galáxia. E eu acabei de dar a vocês uma dica. Quando vocês se encontrarem com seus ancestrais da ordem galáctica, que quer dizer, aqueles que vêm de outros sistemas, eles serão humanoides. Alguns serão maiores, outros serão menores. Haverá diferentes matizes, talvez. Formas de face que vocês não viram antes. Mas são todos humanos. E isso diz algo a vocês. Que o vaso que foi escolhido para sustentar Deus é humano. E é belo. E é elegantemente desenhado. E tem estado por aí, quase antes do tempo da Terra. Como isso te faz sentir? Por um projeto, um desenho de fato. Ah, mas há tantas coisas mais. Se você falasse com cientistas a respeito do que está sendo ensinado a vocês nas canalizações, a respeito do DNA, eles não necessariamente começariam
a dar o mesmo salto, porque eles não descobriram estas coisas ainda. O DNA é química para eles. O DNA ainda não diz consciência para eles. Pois até agora, em seu planeta, a consciência pertence ao cérebro. Agora estamos dizendo a vocês o que nós já dissemos antes, que há atributos da consciência que envolvem muito mais do que seu cérebro. A tríade, o cérebro, o coração, a pineal, nós dissemos isso a vocês, todos juntos, criando consciência. Mas de onde vem a consciência? E ela pode ser modificada por outra coisa, além daquela tríade? E a resposta é o DNA. Mas isso ainda não foi visto. Novamente, o DNA é química. É uma parte interessante do corpo, porque é único para você e cada simples molécula dos trilhões que vocês têm são idênticas. É muito diferente do que uma estrutura celular, onde vocês têm uma célula cardíaca, ou uma célula do rim, ou uma célula da pele. Elas são todas únicas, mas são diferentes e são funcionais para o órgão ao qual elas pertencem, mas não o DNA. Ele é o mesmo em toda parte, e há muito dele. E as perguntas surgem que nunca foram respondidas é por quê? Por que há tanto DNA? Mesmo que ele contenha o projeto original para a célula cardíaca e para a célula do rim, e tudo isto já terminou. Terminou quando vocês estavam no útero. Por que agora? Porque o DNA é tão prevalente. O que mais ele poderia fazer? E então, vocês começam a estudar sobre os gêmeos idênticos. E então, há um grande ahá. Gêmeos idênticos podem estar em lugares opostos na Terra, tão distantes quanto vocês poderiam estar. E se algo acontece com um, o outro sente. E vocês podem perguntar aos gêmeos idênticos por todo o planeta: é assim que as coisas são? E eles olharão para você e dirão: exatamente, 100%. E então eles dirão a vocês: aqui está como aconteceu comigo várias vezes. Ela estava aqui, eu estava lá. Ele estava ali, eu estava aqui. E os idênticos têm algo em comum? Eles têm o mesmo DNA. E DNA idêntico. Agora, isso devia dizer algo a vocês. Há uma conexão entre eles e é expresso em vocês estão prontos, consciência. Então vocês não podem divorciar a consciência da biologia, da dupla hélice. Gêmeos idênticos recebem sinais de consciência entre eles quando algo acontece com um e o outro então capta. Se isso não é prova bastante, há ainda mais. E nós dissemos isto antes, que o DNA estabelece um campo quântico. Trilhões e trilhões de moléculas de DNA são parte da configuração de um campo ao seu redor. E o campo ao seu redor é multidimensional e é chamado de Merkabah. Aquele campo é causado e construído e ecoa o DNA em vocês. Então, de repente, há uma imagem de uma complexidade do ser humano que vai até mesmo além do que qualquer química que já foi observada, ou descoberta, ou com que você trabalhou, ou que foi medida. E o DNA, eventualmente, revelará a si mesmo como a chave para tudo. Já que o Merkabah tem uma padronização nele que literalmente mostrará a vocês saúde quando vocês puderem ver e quando vocês puderem medi-lo. E nós já dissemos isto antes, que os videntes ao seu redor, os sensitivos ao seu redor, os médicos intuitivos estão lendo o campo do seu DNA. O Merkabah da alma, se quiser chamar assim. Este é um belo plano.
Como isso te faz sentir, sabendo que há tantas coisas mais para ser descobertas sobre você e seu corpo que são sagradas, belas, planejadas, desenhadas? E não é novo. Quando a vida era microbial na Terra, havia humanos em outros planetas. E agora, aquele que vocês gostariam de ouvir. E vocês eram eles. Meus queridos, essa aventura planetária chamada Terra é apenas a mais nova delas. Vocês vieram de outros lugares, outros planetas, fazendo a mesma coisa com outras consciências, com outros DNAs, parecendo o mesmo, mas levemente diferentes. E é por isso que quando vocês chegam à Terra pela primeira vez, não importa quando você chega pela primeira vez, você está confortável. Você é um humano novamente. E você está aprendendo a cultura da Terra. Nós falamos, às vezes, sobre os novatos, aqueles que acabaram de chegar, sendo tão diferentes porque eles estão apenas se acostumando à consciência que a Terra criou. Vocês já perceberam o quão sem noção um novato é? Com relação a algumas coisas que literalmente são de baixa energia. Eles esperam mais e ficam chocados quando são enganados. Já perceberam? Que eles são puros e ficam chocados quando há traição. Vocês já perceberam? Esse novato veio de um planeta de consciência mais elevada. Muito antes de vocês, chegou com expectativas de um fundamento mais elevado. E o novato é o primeiro que recebe aquilo que é a baixa energia, a percepção da baixa energia. O novato é aquele que ficará mais impressionado quando de alguma forma ele percebe que ele entrou num lugar que não é tão bom como de onde eles vieram. E então eles se acostumam. E então eles trabalham com isso. E vida após vida, eles têm as experiências, trabalham no quebra-cabeças e a energia que foi criada pelos humanos, desde o início do tempo humano. É um belo sistema. É elegante. Para onde isso pode ir? E é isso que nós dissemos antes, que isso é impressionante. Eu vejo, mesmo agora. Vocês já estiveram lá. Há tantos no planeta que riem da ideia de que vocês podem ter vindo de um DNA pleiadiano. E eles dizem, isto é simplesmente absurdo, sem compreender que eles também eram pleiadianos. Alguns de vocês foram chamados de criaturas do espaço, ou o que quer que seja. Vocês são. Vocês foram. Este é o plano. Quando o forno estava pronto, então vieram o sal e a pimenta para torná-los quem vocês são. E é belo, além daquilo que vocês possam imaginar, passo a passo. O DNA pode evoluir. E o que acontece quando ele evolui é consciência elevada, não uma biologia melhor. A sua biologia é estabelecida como ela é bela. Mas a outra coisa que nós dissemos é que com o DNA funcionando de forma mais elevada, algo acontece com o seu corpo biológico. Nós dissemos isto, que a baixa energia, vírus de baixa energia, não pode se conectar a uma consciência de alta energia. A sua química das suas células estão todas envolvidas naquilo que é o desenvolvimento de consciência em seu DNA. Então, quanto mais elevada a sua porcentagem de DNA que está funcionando, e quanto mais completo ele for, quanto mais coerente ele for, quanto mais elevado ele for, menos doenças haverá no planeta. Então, uma que nós nunca falamos a respeito. Gaia sentirá isto. E ao perceber e sentir isto, vocês terão melhores grãos. Vocês precisarão ver isto para acreditar. Vocês já conheceram alguém que tem um toque verde? Eles podem cultivar qualquer coisa. E então alguém próximo a ele não pode cultivar nada. Você pode explicar isto de uma forma que não seja metafísica. E aqui está a resposta. Que aquele que tem o toque verde é um com as plantas.
Há uma consciência no DNA que literalmente está conversando com Gaia de forma diferente daquele que não pode cultivar nada. É disso que nós estamos falando. Você pode imaginar uma consciência mais elevada da Terra, onde vocês têm o triplo de rendimento nas colheitas. É assim que vocês alimentarão populações que vocês estão preocupados em alimentar. Consciência. Gaia responderá, e há outras coisas que acontecerão. Consciências mais elevadas mudarão os padrões climáticos. Eu nem mesmo quero ir até lá. É simplesmente estranho demais. A física responderá à consciência. A física do planeta e a forma como o clima funciona e os ciclos, todos respondem a vocês, e vocês nunca souberam disso. Eu falei a vocês a respeito do ciclo de frio que está por vir. Não é projetado para eliminar humanos. Nunca foi. É desenhado para renovar os oceanos, para que o alimento possa ser abundante para os humanos que permanecerem ficar. É disso que se trata. É um ciclo que sempre esteve aqui. Um ciclo que talvez seja um pouco prematuro, porque vocês decidiram permanecer. Um ciclo que ajudará os peixes e, eventualmente, renovará os corais e todas as coisas para quais vocês olham hoje e dizem que elas estão diminuindo, estão morrendo, nós poluímos e tudo isso. Certamente vocês não ajudaram as coisas, mas vocês não começaram o ciclo. Aquilo aconteceria de qualquer forma. Vocês estão movendo-se para uma nova área do espaço, mesmo enquanto eu estou aqui, e que realçará a rede e permitirá uma consciência mais elevada, menos doenças, maior crescimento das plantas. Há tantas coisas boas para este ser humano que está aqui e que se pergunta se está só. Sem compreender que a elegância do DNA, tudo é parte de uma consciência mais elevada, um plano de consciência elevada, onde algum dia vocês serão capazes de vê-lo e ficarem maravilhados com aquilo que vocês não sabiam. O motivo para a Terra são vocês. Quando Gaia começa a alterar a si mesma, devido a vocês, vocês começam a mudar suas mentes, talvez, pelo Deus em seu interior. Cada simples planeta que entrou numa consciência mais elevada chegou a esta conclusão. Em alguns deles, foi extremamente difícil, porque não havia nenhuma conexão entre o prédio e a escola, que era chamada divindade, e o prédio chamado química, e o prédio chamado física. E todos eles trabalharam no quebra-cabeça de forma diferente, e todos eles permaneceram em seus próprios prédios, até que um dia tiveram um grande ahá, que deveria haver apenas um prédio. Porque eles estavam todos relacionados. E eles estavam estudando as partes sem compreender o relacionamento. Aconteceu em cada planeta, antes do seu. A unidade de todas as coisas, porque o relacionamento entre as partes cria o todo. E não se pode pegar e separar as partes umas das outras e depois estudá-las sozinhas. Porque o quebra-cabeças nunca se juntará. O DNA ajuda com a consciência e a tríade entre o coração, a pineal e o cérebro. O cérebro é a lógica, é a lembrança, é o armazém, mas o DNA é o akáshico. O DNA representa tantas coisas mais do que apenas sinapses em seu cérebro. É mais complicado do que foi visto, e isto o torna belíssimo. Mas, nessa complexidade, há uma simplicidade do plano. O quebra-cabeça se reúne para tornar o todo mais simples. E o que eu quero dizer com isso é que quando vocês atribuem toda a realidade para um único órgão, o torna super complexo. Quando você compartilha com mais de 4 coisas, se torna mais simples. Então vocês começam a ver o que as coisas fazem. Eu estou muito além de mim mesmo. Esta foi a descoberta em planeta após planeta, indo para onde vocês estão indo agora. O despertar. Um despertar do ser, um despertar da consciência e a ideia inicial da humanidade.
que realmente pode haver um mundo onde vocês olham uns para os outros e dizem, somos iguais. Nós não entraremos em guerra. Somos iguais. E nós pensamos de forma diferente, adoramos de forma diferente o Deus único, mas ainda assim somos os mesmos. E temos a habilidade de fazer isso sem lutar a respeito. E uma consciência mais elevada começa a concordar. E uma coerência de pensamentos, de compaixão, começa a criar economias baseadas em princípios que vocês não viram ainda. A melhor coisa que vocês têm é a democracia. Isso foi bom, mas agora já não é mais. Vocês já viram. E agora já não é. Agora é disfuncional. A democracia nunca foi para ter eleições onde o vencedor leva tudo, até a próxima eleição. Ela foi para que houvesse consenso de coerência. E um sistema onde todos se beneficiam, ao invés de um onde todos estão brigando. Há novos princípios de democracia vindo. Nós até mesmo dissemos a vocês a respeito disso. Isto acontecerá com o DNA que começa a ser realçado porque cria novos pensamentos. Coisas que nunca foram pensadas a respeito. Estão naquele campo agora, esperando para serem manifestadas. Há novas modalidades de cura, há novos pensamentos a respeito de como as coisas podem funcionar, nova energia que está vindo rápido. Há novas formas de ter a si mesmos, de forma que vocês não precisam se preocupar com a água, com a mudança climática. Ela virá para que a mudança climática não estrague o que tem estado aqui por séculos. Está vindo. Especialmente nas costas, onde vocês têm muita água para poder se dessalinizar. Está vindo. É disso que se trata esta mudança, e ela é belíssima. Estou olhando para um planeta agora, em graduação, e não é aqui. Muito antes do seu tempo. Eles começaram há 1 milhão de anos. Não exatamente, mas quase 1 milhão de anos à sua frente. E eles foram para a graduação, e o DNA começou a se tornar aquilo que era mais elevado e mais elevado, até que chegou àquele lugar de 70% a 80% da habilidade de qualquer humano que tem o DNA 70% a 80%. E quando estava de 70% a 80%, eles olharam para a Terra e disseram, a Terra não está pronta. Na verdade, não está pronta ainda, precisa de algumas coisas, precisa passar por algumas outras dispensações, precisa começar a reiniciar, se elevar e ter melhores escolhas. Vamos dar a eles algo. E então, eles enviaram mestres. Mestres que poderiam mudar a física. Que podiam criar comida onde não havia comida e curar quando não havia nenhuma cura. E eles se tornaram trabalhadores de milagres. Vocês viram-nos. E eles eram humanos. E quase cada um deles vocês exterminaram. Vocês não estavam prontos, eles estavam certos. Mas eles trouxeram amor. É daí que isto veio. E então houve os anjos. Quem são os anjos, você realmente pensa? Bem, eles vieram do céu, você pensa. Onde está o céu, vocês pensam? Será que seria possível que os anjos são aqueles de outros planetas que têm estado ascensos por muito tempo? Eles entram em seu mundo, eles passam através de paredes porque eles podem. Eles têm cores variáveis, porque eles podem. E a única coisa que vocês podem fazer para dar sentido a isso com sua mente é colocar pele e asas neles e dar nomes. E agora eles são humanos. Você já pensou sobre isto? Cheios de Deus, cheios de amor, cheios de propósito, visitando vocês. Apenas por motivos benevolentes. Apenas motivos benevolentes para dar a vocês informações, para ajudar vocês. E quando a humanidade precisa de um empurrão na direção certa, os anjos se aparecem e dizem, não tema. Eu sei que eu não pareço correto. Eu sei que parece amedrontador, porque eu sou apenas uma bola girante de energia, com uma voz. E cada vez que isso aconteceu, desde a sarça ardente em diante, tem sido algo benevolente. E tem sido como orientação para a sua civilização, para levar vocês para um ponto agora onde vocês podem examinar estas coisas. Algumas das quais parecerão blasfemas. Quem são vocês para decidirem como Deus faz as coisas? Porque Deus faz as coisas melhores do que vocês pensam.
e de forma mais benevolente do que vocês pensam. E traz isso diretamente para você que está na cadeira ouvindo isto. Melhor do que vocês pensam, mais benevolente do que pensam, tudo prontos para ir. Este é o ser humano. Vocês estão começando a ver mudanças. E nisto vocês estão começando a examinar e a descobrir que vocês são maiores do que vocês pensavam. Que este dia ressoe com esta verdade. Conforme você deixa esta cadeira e lentamente ao longo do tempo examina isto. Será que pode ser verdade? Que eu não estou só. Que há um plano. Que a humanidade está começando isto. E que eu estou envolvido porque eu sou uma velha alma. Talvez uma original. E isso seria verdade. Tudo o que eu acabei de dizer é acurado. E algum dia será visto. E quando for, o grande ahá. No começo havia amor. E nunca foi embora. E assim é.